Olá, nesse vídeo iremos demonstrar o funcionamento do microscópio BTM N1020 da Braxtec. Nesse vídeo iremos ver suas partes, ajustes e funcionamento. Essa primeira parte seria o corpo ou estativa, esta seria a platina ou mesa, esse seria o charriote, tem os ajustes X e Y da platina para movimentar a amostra, este seria o condensador, e junto ao condensador temos o diafragma de abertura, responsável por ajustar a intensidade luminosa nas objetivas ou o contraste. Bom, aqui nós temos a iluminação transmitida, temos o controle do diafragma de campo, aqui temos o botão da função eco que desliga o microscópio depois de 30 minutos. Aqui nós temos a presilha de fixação de lâminas, ela tem suporte para até 2 lâminas e tem acionamento vai e volta automático. Aqui temos o ajuste do foco grosso ou foco macrométrico. Esse tipo de foco é mais utilizado para objetivos de baixo aumento e médio aumento, como os objetivos de 4x, 10x e 20x. Já esse é o foco fino ou micrométrico. Ele é utilizado para objetivos de alto aumento como 40x, 60x e 100x ou quando quer-se precisão. Já com esse manípulo é possível controlar o limite de altura da platina contra quebra de lâminas. Coloque a altura da platina na altura desejada e utilize o botão na orientação de tensionar. Vamos girar o botão para baixo e assim ele limitará a platina. Volte o ajuste para cima para liberar o limite da platina. Esse ajuste funciona bem em objetivos em que se usa o foco macrométrico, pois é para isso que ele serve, nos objetivos de 5x, 10x e 20x, por exemplo. E nessas objetivas em que utilizamos foco macrométrico, será utilizado esse limite contra quebra de lâminas. Já nas objetivas de 40x e 100x, utilizaremos apenas o foco micrométrico. Vale ressaltar que o botão do foco micrométrico é intercambiável. Podemos removê-lo e podemos colocar esse ajuste micrométrico no outro lado do equipamento. O encaixe de ambas as partes é magnético. Assim, tanto destros quanto canhotos podem fazer uso confortável do equipamento. Outro ajuste que o equipamento tem é o ajuste de altura do condensador. Através desse manípulo podemos descer ou subir a altura do condensador, dependendo da objetiva e do brilho e contrastes desejados. Podemos também usar esse ajuste para descer ou subir a lente auxiliar do condensador. Para o uso de objetivos de baixo aumento como 4x, 10x e 20x, a lente auxiliar deve estar para baixo. Já com objetivos de 100x e 40x, vamos subir a lente auxiliar para aproveitar toda a iluminação do microscópio. Aqui nós temos o botão de ajuste de intensidade da iluminação transmitida do microscópio. Esse botão serve para alternar entre as iluminações refletida e transmitida. E logo ao lado temos seletores de filtro. Esse microscópio acompanha 3 filtros pré-instalados. Podemos alternar entre os filtros apertando os botões. Aqui temos o controle de abertura e fechamento do diafragma de campo do microscópio. Logo acima temos o botão de ativar ou desativar a função eco do microscópio que desliga o equipamento a partir de 30 minutos e que fica sem utilização. Nessa parte temos o compartimento para os filtros D e C. Basta girar esse manípulo e podemos remover o slide vazio e colocar no lugar um slide com o filtro D e C.
Outro ajuste que nós temos é o ajuste da distância interpupilar do cabeçote. Cada pessoa tem uma distância de um olho ao outro diferente. Por isso, é necessário realizar esse ajuste para que os dois campos de visão tornem-se apenas um. Outro ajuste que nós temos seria o ajuste da dioptria das oculares. É normal que uma pessoa tenha uma diferença de foco de um olho para outro. Ou, no caso, se a pessoa usar óculos, é necessário fazer esse ajuste, para que a dioptria das oculares compensem essa diferença de um olho para o outro ou compensem o grau do óculos. Aqui temos um exemplo. Vamos primeiro ajustar a distância interpupilar para que os dois campos de visão se tornem um. Em seguida, vamos focar a amostra usando apenas um dos olhos, preferencialmente o seu melhor olho. E depois da amostra em foco, vamos usar o outro olho e ajustar a dioptria da ocular para mais ou menos até que o outro olho esteja em foco. Com a distância interpupilar feita e a distância de dioptria também feita, vamos utilizar a objetiva de 4x. Como ela é uma objetiva com uma distância de trabalho muito alta, podemos utilizar o foco macrométrico para encontrar o foco na amostra. Estamos utilizando o equipamento junto com a câmera de microscopia para melhor visualização. Agora vamos ajustar para conseguir o foco na amostra. Podemos ver na tela que a imagem está muito clara, mesmo que esteja focada. Isso se dá pelo fato de que deixamos esse efeito exagerado para melhor visualização, mas isso acontece pois o diafragma do condensador está muito aberto. Para uma objetiva de 4x, por exemplo, que não precisa de tanta iluminação, vamos fechar o condensador para mais ou menos 0,2. Assim conseguimos o foco, diminuindo o brilho e aumentando o contraste, conseguindo ver detalhes na amostra. Dependendo do tipo de amostra, podemos utilizar os filtros que já vêm pré-instalados no microscópio. Para este exemplo, vamos deixar todos os filtros desativados. Agora vamos realizar o ajuste na objetiva de 10x. Lembre-se de nunca girar o revólver pegando nas objetivas. Para essa objetiva de 10x, podemos ainda continuar utilizando o foco macrométrico para conseguir o foco. Bom, agora conseguimos o foco e podemos ver que a imagem está um pouco escura. Isso se dá por conta de que o diafragma está configurado para o objetivo de 4x e não para de 10x. Então vamos tirar de mais ou menos 0,2 e vamos colocar em 0,4. Agora podemos ver que a imagem está com um brilho acentuado para o objetivo de 10x e ainda consta com um contraste bom para análise da amostra. Agora vamos mudar para a objetiva de 20x. Com o objetivo no lugar, podemos ajustar o foco. Agora vamos utilizar uma combinação do foco macrométrico para chegar próximo do foco e vamos utilizar o micrométrico para terminar de focar. Agora vamos ajustar o diafragma até 0,6 mais ou menos e temos a imagem focada com contraste e brilho ideais. Agora vamos sair da objetiva de 20x para ir para o objetivo de 40x. Lembre-se sempre de abaixar totalmente a platina antes de ir para o objetivo de 40x. Como podemos ver, a distância entre a objetiva e a amostra é muito baixa. Pode ocorrer o risco de mudar da objetiva de 20x para 40x sem descer a platina e acabar arranhando a lente da objetiva ou estragando a amostra, ou as duas. Para ajustar o foco desta objetiva, vamos utilizar o micrométrico. Lembre-se antes de subir
a lente auxiliar do condensador, para aproveitar o máximo da iluminação. Podemos ver que a iluminação já ficou muito mais clara. Agora vamos ajustar o foco da objetiva de 40x. Como a distância entre a amostra é muito pequena, vamos utilizar somente o foco micrométrico. Agora, com o microscópio focado, vamos iniciar o ajuste do diafragma do condensador. Dependendo do seu tipo de amostra, não é necessário seguir as marcações do condensador. Olhe para a imagem e veja se você está precisando de mais contraste ou mais brilho. Caso esteja precisando de mais contraste, vamos diminuir a abertura do condensador e caso esteja precisando de mais brilho, vamos aumentar. Agora vamos iniciar o uso da objetiva de 100x. Primeiro vamos novamente abaixar totalmente a platina. Vamos girar para a objetiva de 100x e vamos passar da objetiva de 100x. Como esse microscópio possui um revólver de 6 objetivas e apenas 5 acompanham, vamos deixar nessa configuração em que não tem nenhuma objetiva. Vamos utilizar o óleo de imersão, pois essa objetiva foi feita para ser utilizada com óleo. E vamos despejar apenas uma pequena gota em cima da amostra. Tome cuidado para não colocar muito óleo de imersão, pois isso irá atrapalhar a visualização. Agora vamos voltar para a objetiva de 100x e centralizar a amostra caso necessário. Dessa vez vamos abrir totalmente o condensador ao máximo. Certifique-se de que a lente auxiliar está para cima. E vamos ajustar a amostra utilizando somente o micrométrico, pois essa objetiva é muito frágil. Caso necessário, centralize a amostra. Certo, agora estamos com a objetiva focada em 100x, temos a iluminação no condensador ajustada e o óleo de imersão fazendo o trabalho de facilitar a iluminação chegar na objetiva. Lembre-se sempre, após finalizar o uso do equipamento, limpe a objetiva de 100x, limpe a amostra removendo totalmente o óleo de imersão. Utilize um cotonete ou um papel para lentes. Recomendamos a utilização do álcool 70% para a remoção do óleo de imersão. Vamos primeiro descer a amostra até o final. Em seguida vamos sair da objetiva de 100x. Vamos remover cuidadosamente a amostra, para não sujar nenhuma outra área com óleo. E agora vamos começar o procedimento de remover a objetiva de 100x. Tome muito cuidado nesse processo para não bater a objetiva em nenhum lugar e causar danos a ela, e também não sujar o resto do microscópio com óleo. Podemos ver o óleo na ponta da objetiva. Agora vamos pegar o cotonete e iniciar o processo de limpeza. Pegamos um pouco de álcool, vamos molhar o cotonete com álcool. Em seguida vamos pegar a objetiva e esfregar o cotonete molhado em álcool cuidadosamente no sentido de uma espiral. Vamos fazer isso para remover a maior parte do óleo. Em seguida vamos virar o cotonete, vamos molhar novamente com álcool e vamos remover o restante do óleo de imersão. Agora vamos inserir a objetiva cuidadosamente no microscópio.
Pronto, agora o microscópio está novamente apto ao uso.